Oi? Você deve falar oi, beleza? Oi pessoal, beleza? Oi. Essa semana, na minha timeline e em outros meios, eu recebi várias notícias e feeds de pesquisas ou comentários de que os filhos do meio são os mais problemáticos, e aí alguns eram comprovados cientificamente, e a gente queria contar um pouco da nossa experiência com a nossa filha do meio. Sim, nós temos 3 filhas, então lógico que temos uma do meio, óbvio, né? E só para contextualizar, então, a Catarina, a nossa filha mais velha, ela vai fazer 5 anos esse ano. A Anastácia, que é a nossa filha do meio, ela tem 1 ano e 2 meses. E a Helena, a nossa filha recém-nascida, ela tem um mês e 1 semana. Então, quando a gente teve a Catarina, ela é sempre a filha número 1. Então, ela foi nos ensinando a sermos pais. E ela era uma criança até hoje, uma criança muito tranquila. Onde a gente se sente super pai com ela, tipo os pais perfeitos. Porque tudo que a gente imagina, a gente consegue aplicar com a Catarina, e ela E funciona bem. funciona bem, e ela dá sempre um retorno positivo. E agora que ela fala, é melhor ainda, porque a gente consegue ver os frutos daquilo que a gente imagina. E quando chegou a Anastácia, ela era completamente diferente. E tudo que a gente se imaginava de pais perfeitos foi por água abaixo. Porque ela é um ser único, diferente, completamente diferente da Catarina. Nem pior, nem melhor, mas diferente. Sim, ela tem muitas atitudes completamente diferentes. E aí, nesse processo de ser pai novamente com a Anastácia, a gente teve que aprender que os limites da Catarina e os limites da Anastácia são completamente diferentes como elas. Então, não adiantava a gente ensinar ou fazer alguma coisa com a Anastácia da mesma forma que a gente fazia com a Catarina, porque a maioria das vezes não dava resultado. E eu sempre odiei que minha mãe me comparasse com os outros. Porque, olha, veja o fulano, como ele faz isso, ou o ciclano. Eu odiava aquilo, e eu sempre falava, eu não vou comparar as minhas filhas. E quando a gente ficou grávida de volta, a gente falava isso, de não comparar as meninas. E acabava que a gente o tempo todo estava comparando uma com a outra. E a gente perdeu um sentido que era que cada um dos filhos, cada pessoa, não só os filhos, é um indivíduo único. E cada um deles flui, e elas fluem também de uma forma diferente. Então a gente passou a tentar entender esse fluido, esse rio que é a Anastácia, sem ficar comparando ela com a Catarina. Foi aí que a gente começou a ter mais resultado, se estressar menos com ela começar também poder manifestar quem ela é de uma forma mais completa, mesmo ela tendo só alguns meses de vida. É claro que muitas das vezes a gente acaba comparando, né? Então, por exemplo, a Catarina, que é a filha mais velha, ela levou, acho que se não me engano, 1 ano e 2 meses para andar. A Anastácia, já com incentivo da Catarina, porque a Catarina já queria correr atrás, enfim, já queria, apressou o brincar com ela. A Anastácia, com 10 para 11 meses, já estava andando. Então, é lógico que a gente compara o processo, mas a gente entende que todo o contexto também influenciou nessa forma dela, por exemplo, dela andar antes da Catarina. E aí a gente passou também a admirar as características e as diferenças que a Anastácia trouxe pra gente. Porque acho que primeiro a gente se recompôs, da gente perceber que nós não somos pais perfeitos, que a gente erra, que a gente se descabela, que a gente gritou com ela, que a gente fez coisas que a gente não Fazia com a fazia Catarina. com a Catarina. Mas depois a gente se recompôs e começou a admirar ela, porque ela justamente tem, pra nós, um dos papéis que ela faz é desestabilizar a gente, pra gente poder também enxergar outros modos de vida. A gente sempre conta até pros nossos amigos. Um dia eu tava sentada no sofá lendo, a Catarina tava na mesa desenhando e pintando. Eu não estava em casa. O Richard não tava, e aí chegou a Anastácia, veio do quarto,
veio, olhou aquela cena, voltou pro quarto e veio fazendo micagem, andando assim, meio se balançando. Daí ela começou a cutucar a Catarina, daí veio e queria subir no sofá e ver que eu tava vendo, ler um livro e depois desceu e continuou cutucando a Catarina, mas brincando e fazendo coisas engraçadas que a gente começou a dar risada dela. Então, se fosse só nós três, a gente seria aquela família chata, né? Todo mundo quieto, lendo. E ela não, ela vem desestabilizar a gente também pra trazer alegria, porque ela é muito engraçada. Desde bebê a gente percebia que ela já tinha essa coisa de bebezinha pequenininha, assim, que às vezes ela tirava sarro, e ela tira sarro da gente ainda. Às vezes o Richard tá se afogando na mesa, ela tá imitando ele, se afogando. Então ela tem essa personalidade mais leve, assim, mais de tirar sarro. A Catarina, ao contrário, ela é mais tranquila, ela é mais de conversar, companheira. A Anastácia também é companheira, mas ela é mais nesse sentido da bagunça. Ao mesmo tempo que a Anastácia é dessa forma toda, ela, antes da Helena nascer, como a gente não estava achando esse limite dela, achando como cuidar dela, como educar ela, a gente também saía do nosso limite muitas vezes e acabava se estressando demais com ela, e aí ela se estressava com a gente, enfim, a gente não conseguia encontrar um equilíbrio para isso, para nossa relação, justamente porque a gente tinha a Catarina como referência. A gente sempre fazia uma coisa com a Catarina que a gente chamava a gente faz até hoje, né, mas acho que a gente começou com a Catarina, que era dança da família. Então a gente se abraçava e dançava junto, nós três. Com a Anastácia a gente acabou não fazendo tanto isso. E eu acho que isso também, esse foi um dos pontos, assim, que eu acho que a gente teve essa maior dificuldade. Porque ela, como ela tem essa personalidade muito forte, dela não ser tão passiva, ela ser mais reativa, e ela sempre vai reagir pela forma do embate do corpo. Então ela demonstra ela bate, ela belisca, ela puxa o cabelo, ela morde. Então ela sempre vai ter essa, que é comum, não pra gente, mas é comum entre as crianças, é a forma que eles não falam, e ela grita, ela chora gritado, ela já nasceu chorando gritado, então isso é uma coisa que desestabiliza muito a gente, o grito. Então a gente não sabia como reagir, então a gente acabou indo no mesmo nível dela. Se ela gritava, a gente gritava com ela, a gente fazia força, daí às vezes batia na mão dela. Então todas as coisas que a gente não acredita que isso vai gerar fruto na educação. No nosso abraço de família, a gente voltou a fazer com a Anastácia junto. Às vezes só a Anastácia, às vezes com a Anastácia e a Catarina. E aí a gente falou que se chama terapia do abraço. Então ela tá irritada, vamos, em vez de bater de frente com ela, porque é uma coisa que a gente viu já durante todo o processo que não funcionou, então vamos abraçar ela, vamos dar beijo nela, vamos fazer cócega, vamos tentar quebrar isso que ela tem feito com uma forma diferente. E isso foi um ponto que deu um resultado gigantesco, porque funcionou, realmente funcionou isso. Então a gente não embatia de frente com ela, a gente ia por um outro caminho, o caminho do amor, o caminho do abraço, o caminho do carinho, que ela foi percebendo que funcionava. A gente percebeu que funcionava, então a gente também foi descobrindo um outro limite para ela. Até porque pra mim o que mais me chamou a atenção foi disso, uma vez que o Richard deu um tapa na mão dela e ela simplesmente não fez nada. Ficou encarando o Richard, é só isso. Então até qual é o limite de você bater nela? Você vai bater nela até ela chorar, até marcar a mão dela, porque ela se segurou naquele limite. Então a gente foi por esse caminho. Porque a gente não acredita que bater, enfim, seja o caminho correto. De forma alguma, desde a Catarina a gente não acredita nisso. Mas às vezes chegava a ponto de extremo que você sai do seu limite, meu Deus, não tem nada que resolva isso. Aí às vezes, nesse caso, eu bati na mão dela. E aí você olha assim, tá bom, mas não adiantou nada, porque não funcionou. Então isso também não funciona, então tem que achar um outro caminho. E também uma outra coisa é a forma como a gente falava dela, porque eu sempre acredito que as palavras têm força.
tanto as palavras que a gente fala uns para os outros, mas principalmente a palavra que os pais têm sobre seus filhos. Então, a gente volta e meia falava, a Anastácia tá terrível, a Anastácia não tem jeito, a Anastácia é um furacão. E aí, um dia até conversando com uma amiga, eu falei assim, não, vamos parar de falar assim. E a gente foi também, a partir da palavra, a gente vendo as qualidades que ela tem. E parar de falar que ela é um furacão, que ela é terrível, que ela é virada. E aí também, junto com a terapia do abraço e com o poder que a nossa palavra tem sobre elas, ela foi melhorando, foi cada vez mais se acalmando e a gente tá entendendo mais qual é o limite dela. Sim, e então justamente todo esse processo aconteceu quando a gente estava grávida da Helena. Foi algo muito louco que a Anastácia, ela parece que depois que a Helena nasceu, ela virou muito amorosa. Então ela dá beijo na Helena, abraça, quer pegar no colo, enfim, não é possível, né? Mas ela tenta pegar no colo. Mas acho que isso é uma verdade, porque ela é muito, extremamente amorosa e cuidadosa com a Helena. A gente tinha muito receio, assim, de como Sim. ela receberia. A gente achava que ia ser muito difícil. Isso foi algo surpreendente pra gente, que foi muito melhor do que a gente imaginava, pelo menos do que eu imaginava. Ela surpreendeu nesse aspecto as duas, a Catarina também. Mas a Catarina já imaginava que ia ser amorosa, tudo. Agora a Anastácia já não. Já tinha receio de deixar a Helena perto da Anastácia, porque ela vai socar a Helena. E não foi isso que aconteceu. Foi um baque pra mim positivo de ver que, putz, eu tava totalmente errado nesse aspecto. E agora elas, cada vez mais, acho que isso vai se aprimorando, porque não foi só no começo. E a gente sempre também tenta deixar elas juntas para que elas possam ir se relacionando. Tanto que a Anastácia adora ver o pé da Helena e agora elas brincam de pé com pé já. Então a Anastácia junta o pé com o pé da Helena e ficam brincando. Então acho que essas 3 coisas que a gente fez de conhecer, primeiro deixar que os filhos se mostrem, fluam diante da gente, fazer carinho e sempre procurar a via do amor e a palavra, né? O poder da palavra sobre eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas ideias que a gente tem compartilhado. Curtam esse vídeo, compartilhem se vocês gostaram. Beleza, então?